Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre os Illuminatis. Mas antes de começar o vídeo, dê uma curtida e se inscreva no canal. É um nome dado a vários grupos secretos, tanto reais quanto fictícios. Historicamente, o nome geralmente se refere aos Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta da época do Iluminismo fundada em 1 de maio de 1776. Os objetivos da sociedade eram opor-se à superstição, ao obscurantismo, à influência religiosa sobre a vida pública e aos abusos de poder do Estado. A ordem do dia, escreveram em seus estatutos gerais, é colocar fim às maquinações dos perpetradores da injustiça, controlá-los sem dominá-los. Os Illuminati, juntamente com a maçonaria e outras sociedades secretas, foram proibidas por um edito do soberano bávaro Carlos Teodoro, com o encorajamento da Igreja Católica. Muitos intelectuais influentes e políticos progressistas se consideraram membros, como Fernando de Brunswick-Wolfenbüttel e o diplomata Xavier von Zach, que era o segundo no comando da ordem. Atraiu literários como Johann Wolfgang von Goethe e Johann Gottfried Herder e duques reinantes de Gotha e Weimar. Adam Weishaupt, um professor de Direito Canônico e Filosofia Prática na Universidade de Ingolstadt, era o único professor não clerical em uma instituição dirigida por jesuítas, cuja ordem tinha sido dissolvida em 1773. Os jesuítas de Ingolstadt, no entanto, ainda mantinham algum poder na universidade que continuaram a considerar como sua. Foram feitas várias tentativas para frustrar e desacreditar o pessoal não clerical, especialmente quando o material do curso continha qualquer coisa que eles consideravam liberal ou protestante. Weishaupt tornou-se profundamente anticlérigo, resolvendo espalhar os ideais do iluminismo, Aufklärung, através de um tipo de sociedade secreta de indivíduos de opiniões semelhantes. A Ordem dos Illuminati da Baviera foi fundada na noite de 30 de abril a 1 de maio de 1776, véspera da famosa Noite de Santa Walburga, em uma floresta perto da cidade de Ingolstadt, no estado da Baviera, sul da Alemanha, onde um pequeno grupo de jovens criou e prometeu cumprir os fins da sociedade. Entre aqueles que estavam naquela noite, sabe-se apenas a identidade de três: Adam Weishaupt, Max Merz e Anton von Massinhausen. O fato de que não se sabe exatamente quem estava presente naquela noite foi a causa da especulação sobre o número de pessoas que criaram a ordem. Alguns dizem que eram apenas 4 e outros argumentam que foram 13. Após a fundação, Adam Weishaupt, que se proclamou a si mesmo o nome simbólico de Spartacus, atraiu seus primeiros seguidores, um estudante de Munique chamado Franz Xavier von Zach e um barão protestante de Hannover chamado Adolf von Knigge, Frater Pilon, que já havia sido iniciado na maçonaria e, posteriormente, desenvolveu o rito dos Illuminati da Baviera, junto com Weishaupt, a quem foi introduzido na loja de Munique, Theodor Zungutenrat. Graças às habilidades de von Knigge, os Illuminati rapidamente se espalham pela Alemanha, Áustria, Hungria, Suíça, França, Itália e outras partes da Europa e afiliando personalidades como Herder, Damasus, Goethe, Abaris, Cagliostro, o Conde de Mirabel, Leonidas, o lendário alquimista Conde de St. Germain, entre outros. Alguns nobres como o Duque de Saxe-Weimar e de Saxe-Gotha, os príncipes Ferdinando de Brunswick e Carlo de Hesse, Conde de Stolberg e o barão Carl Theodor von Dalberg, também figuraram dentro da iniciação iluminada. Incentivado pelo seu sucesso em conseguir recrutar um grande número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, banqueiros, analistas, etc., Adam Weishaupt tomou a decisão de juntar-se à maçonaria por meio de von Knigge, e ordenou a infiltração e dominação da mesma. Em 16 de julho de 1782, numa reunião da maçonaria continental realizada no convento de Willersbad, os Illuminati tentaram unificar e controlar sob a sua autoridade todos os ramos da maçonaria.
Embora tenham conseguido se infiltrar nas lojas em toda a Europa, a Grande Loja de Inglaterra, a Grande Oriente de França e os iluminados teósofos de Swedenborg decidiram não apoiar os planos de Weishaupt, contrariando assim algumas das ambições da ordem. Devido ao fracasso do movimento, von Knigge renunciou pensando que seria inútil continuar com os planos e foi para Bremen, onde passou seus últimos anos. Entretanto, Weishaupt recebia a ofensiva dos maçons da Inglaterra e dos martinistas, a quem denunciou em seus escritos, argumentando que a Grande Loja de Londres em si foi criada em 1717 por pastores protestantes, que não foram iniciados na maçonaria, isto é, que foi fundada por profanos sem documentos válidos ou provas. Os Illuminati da Baviera foram um movimento de curta duração de auto-intitulados livre-pensadores, o ramo mais radical do iluminismo, a cujos seguidores foi atribuído o nome de Illuminati, mas que a si mesmos chamavam de perfectibilistas ou perfeccionistas. Foi fundado, a 1 graus de maio de 1776, pelo professor de lei canônica Adam Weishaupt, 1748 a 1830, e pelo maçom barão Adolf von Knigge na cidade de Ingolstadt, Baviera, atual Alemanha. O grupo foi criado com o nome de Antigos e Iluminados Profetas da Baviera, Anciente and Illuminated Seers of Bavaria, ASP, ou Ordem dos Perfeitos, mas tem sido chamado de Ordem Illuminati, a Ordem dos Illuminati e os Iluminados Bávaros. Na Baviera, onde o eleitor Maximiliano José III de Wittelsbach foi sucedido em 1777 pelo seu herdeiro Karl Theodor, a organização não durou muito até ser suprimida pela polícia sob acusações de conspiração. Em 1784, o governo bávaro baniu todas as sociedades secretas incluindo os Illuminati e os maçons. A estrutura dos Illuminati desmoronou logo, mas enquanto existiu, alguns intelectuais influentes se contaram entre os seus membros. Eles eram recrutados principalmente dentre os maçons e ex-maçons, juravam obediência a seus superiores e estavam divididos em 3 classes principais. A primeira, conhecida como berçário, compreendia os graus ascendentes ou ofícios de preparação, noviciado, minerval e illuminatus minor. A segunda, conhecida como a maçonaria, consistia dos graus ascendentes de illuminatus major e illuminatus dirigens, esse último algumas vezes chamado de cavaleiro escocês. A terceira, designada de mistérios, estava subdividida nos graus de mistérios menores, presbítero e regente, e mistérios maiores, magus e rex. Relações com as lojas maçônicas foram estabelecidas em Munique e Frisinga, em 1780. A ordem tinha ramos na maior parte dos países europeus, mas o número total de membros parece nunca ter sido superior a 2.000 durante o período de 10 anos. O esquema teve a sua atração para os literatos, como Goethe e Herder, e mesmo para os duques reinantes de Gotha e Weimar. Rupturas internas precederam o desmoronamento da organização, que foi efetivado por um edito do governo bávaro em 1785. A ordem foi encerrada em 1788. Pouca evidência pode ser encontrada para apoiar a hipótese de que o grupo de Weishaupt tenha sobrevivido até o século XIX. Contudo, diversos grupos têm usado a fama dos Illuminati desde então para criar seus próprios ritos, alegando serem os Illuminati, incluindo a Ordo Illuminatorum, de Eltenerleuchtettenser Bayernus, de Illuminati Order, e outros. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.